Talvez eu vou falar aqui de uma das cenas mais dolorosas de Fullmetal Alchemist, a pequena Nina Tucker fundida ao próprio cachorro em um experimento feito pelo próprio pai. Tudo em nome do avanço científico, tudo para manter um título de prestígio. E se eu te dissesse que a história da ciência humana está repleta de experimentos tão cruéis quanto esse? Que pessoas reais como eu e você já foram submetidas a experimentações sem qualquer escolha, tudo em nome do conhecimento, do poder ou da vaidade de cientistas e governos. Fullmetal Alchemist pode ser uma obra de fantasia, mas os dilemas que ela apresenta são extremamente reais. A busca pelo saber, a tentação de ultrapassar limites, a arrogância de acreditar que podemos controlar a vida. Esses são temas que marcaram tragicamente a história da humanidade. Nesse vídeo, vamos explorar o lado mais sombrio da ciência, a ética ou a ausência dela na experimentação humana. Vamos entender como a ciência pode se tornar uma arma quando se desconecta da moral, e como Fullmetal Alchemist revela de forma simbólica o que já aconteceu e ainda pode acontecer no nosso mundo. Quando ouvimos a palavra ética, geralmente pensamos em certo e errado, mas no campo da ciência, a ética é muito mais do que uma opinião moral. Ela é o que separa o progresso legítimo da barbárie. Ética científica é o conjunto de princípios que orientam como a pesquisa deve ser conduzida, especialmente quando envolve seres humanos ou animais. É ela que define o que pode ou não ser feito em nome do conhecimento. Parece básico, mas nem sempre foi assim. Ao longo do século XX, diversos governos e instituições realizaram experimentos cruéis e desumanos com a justificativa de avanço científico. Um dos casos mais conhecidos foi o dos médicos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Pessoas foram submetidas a hipotermia extrema, amputações e testes de resistência física, sem consentimento, sem anestesia, sem humanidade alguma. Após esses horrores, foi criado o Código de Nuremberg em 1947, considerado o marco zero da ética médica moderna. Ele estabelece que nenhum experimento pode ser feito sem um consentimento voluntário e esclarecido da pessoa envolvida. Como afirmou o artigo 1º do Código, o consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial. Mas mesmo depois disso, a ciência continua a cruzar a linha da ética. Um exemplo emblemático foi o estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, que durou de 1932 a 1972. Homens negros com sífilis foram observados sem receber tratamento, mesmo após a descoberta da penicilina. Eles não sabiam que estavam sendo usados como cobaias. A justificativa? Avanço da medicina. Assim como Shaw Tucker em Fullmetal Alchemist, os pesquisadores envolvidos justificavam suas ações com base na ciência. A dor, o trauma e a dignidade das vítimas eram ignorados em nome de resultados. O paralelo é inevitável. Tucker sabia que fundir a filha com um cão era monstruoso, mas o fez porque precisava manter seu prestígio. Ele sacrificou o ser humano para manter sua posição dentro de um sistema que valorizava resultados acima da ética. Em outras palavras, ele fez o que muitos cientistas reais já fizeram, colocou o conhecimento acima da vida. Segundo o bioeticista Robert Veitch, a ética científica deve sempre priorizar a dignidade humana sobre qualquer interesse institucional ou técnico. Quando essa ordem se inverte, abrimos espaço para tragédias como a da Nina Tucker ou como Tuskegee. A ética não existe para impedir o progresso, ela existe para impedir que o progresso destrua o que temos de mais valioso, a vida humana. Durante o regime nazista, o médico Joseph Mengele realizou experimentos brutais com prisioneiros, especialmente crianças gêmeas. Ele injetava substâncias tóxicas nos olhos, costurava corpos, amputava membros e infectava pessoas com doenças, tudo sem anestesia, sem consentimento e sem qualquer respeito pela vida. Como relata o psiquiatra Robert J. no livro The Nazi Doctors, Mengele via seus pacientes como matéria-prima para a ciência, uma visão completamente instrumentalizada do ser humano, exatamente como Tucker via sua filha. A frase de Lifton é direta. Eles tratavam os seres humanos como objetos manipuláveis, como se estivessem em um laboratório desprovido de moral. No anime, Tucker ainda tenta justificar seus atos dizendo que era pela ciência. Ele cria uma quimera viva para mostrar resultados ao governo, e esse tipo de justificativa já foi usado por cientistas reais ao realizar experimentos em animais, por exemplo, em casos extremos até em humanos. Em 2007, pesquisadores nos Estados Unidos criaram embriões com células humanas dentro de porcos, um passo para o desenvolvimento de órgãos humanos para transplante. Embora promissor, esse tipo de pesquisa levanta sérias questões éticas. Até onde é aceitável modificar geneticamente um ser vivo? Em que momento um experimento se torna uma violação do que entendemos como vida? A transformação da Nina em quimera não é só uma violação física, é uma anulação da identidade. Ela não fala apenas chora, ela chama por Edward, mas já não é mais a mesma pessoa. Isso nos remete a um dos pontos centrais da bioética, a dignidade do sujeito. O filósofo Kant, já no século XVIII, afirmava: o ser humano deve ser sempre tratado como fim em si mesmo, e nunca apenas como um meio. O Tucker tratou sua filha como um meio para um fim, salvar sua carreira, assim como Mengele tratou crianças como um meio para os seus estudos genéticos, assim como os cientistas racistas trataram os homens negros de Tuskegee como um meio para estudar a sífilis. Em todos esses casos, a ciência perdeu. Em Fullmetal Alchemist, a alquimia não é apenas um campo de estudo, ela é também uma arma. Os alquimistas estatais servem ao governo militar de amestres, um regime autoritário que esconde crimes sob a fachada de ordem e progresso. Eles são chamados de cães do Estado, e essa metáfora não é à toa. O conhecimento nesse universo não é neutro, ele pertence ao poder. Isso nos leva a uma pergunta: e quando a
ciência deixa de servir à humanidade para servir a um interesse estatal. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reuniram cientistas brilhantes para um único objetivo: construir a arma mais destrutiva da história, a bomba atômica. O projeto, conhecido como Projeto Manhattan, contou com nomes como J. Robert Oppenheimer, que mais tarde se tornaria símbolo do conflito moral entre ciência e ética. Em A Mestres, os alquimistas servem ao governo, mesmo quando sabem que estão contribuindo para massacres, como no genocídio do povo ishvaliano. Muitos se calam, outros obedecem, poucos resistem. Na vida real, muitos cientistas também acreditaram que estavam apenas cumprindo ordens. Durante os regimes nazistas, soviético e até em democracias modernas, a ciência foi manipulada para justificar o racismo, com base em teorias pseudocientíficas, desenvolver armas químicas e biológicas, promover vigilância e controle populacional com apoio tecnológico. A filósofa Donna Haraway lembra: a ciência não é objetiva, ela é moldada por quem a financia, por quem a comanda e pelo contexto político em que ela nasce. O cientista deve obedecer ao Estado ou à sua própria consciência ética. Edward Elric, por exemplo, rompe com o sistema quando percebe que realmente está por trás da alquimia estatal. Ele se recusa a ser mais uma engrenagem do sistema de opressão, assim como alguns cientistas reais se posicionaram contra o uso militar de suas pesquisas. Após Hiroshima e Nagasaki, Oppenheimer declarou aos militares norte-americanos: o sangue está em minhas mãos. A ética científica exige mais do que conhecimento técnico. Ela exige coragem moral para dizer não, mesmo diante de um governo, de um chefe ou de uma promessa de prestígio. Em Fullmetal Alchemist também, os homúnculos são seres artificiais criados a partir da transmutação humana. Eles imitam a aparência das pessoas, têm sentimentos, desejos e até uma identidade, mas nasceram da ambição de controlar a vida e vencer a morte. Esse desejo de criar a vida, de desafiar os limites naturais, sempre esteve presente na história humana, e hoje ele é mais real do que nunca. No passado, os alquimistas buscavam a criação do homúnculo, uma miniatura humana criada em laboratório. Hoje, com a engenharia genética, a ideia de fabricar vida artificial já não parece tão impossível assim. Em 1996, nasceu a ovelha Dolly, o primeiro clone de um mamífero a partir de uma célula adulta. Foi um avanço revolucionário e ao mesmo tempo assustador. A criadora de Dolly, a cientista Ian Wilmot, declarou anos depois: a clonagem humana não é apenas tecnicamente possível, é moralmente perturbadora. A criação de Dolly gerou debates em todo o mundo sobre os limites éticos da clonagem. A maioria dos países proibiu a clonagem reprodutiva humana, mas a ciência não parou. Com o avanço de técnicas como CRISPR, já é possível editar genes humanos com precisão até antes do nascimento. Os homúnculos representam o que acontece quando a criação é motivada por orgulho, poder ou vaidade. Eles são manipulados, descartáveis e vivem em constante conflito existencial. Eles têm alma? A pergunta, por mais filosófica que pareça, é real. Quando a ciência tenta criar vida, surgem dilemas profundos. Se um ser nasce em laboratório, ele tem direitos? Quem é responsável pela sua existência? E se esse ser sofre, quem responde por isso? Criar vida é uma responsabilidade tão grande quanto preservar a vida. A técnica pode até ser nova, mas o dever moral é antigo. Quem diz isso? A bioeticista Coach Macklin. Edward e Alphonse tentam trazer a mãe de volta à vida e pagam um preço altíssimo. Essa tentativa de dominar o ciclo natural, de ultrapassar o limite da morte, é tratada como o maior tabu da alquimia. O mesmo tabu existe na ciência. Muitos cientistas enfrentam o dilema entre aquilo que podem fazer e o que devem fazer. Ainda falando sobre biologia moderna, Hans Jonas alerta que todo avanço científico deve ser guiado por responsabilidade moral, pois o poder de criar implica o dever de preservar. A tragédia dos irmãos Elric ilustra exatamente isso. Conhecimento sem ética pode custar caro. No caso deles, até os próprios corpos. O conceito de troca equivalente também parece uma lei justa e lógica. Dar algo de mesmo valor quando receber algo. Mas com o tempo, Edward percebe que esse princípio não se aplica aos seres humanos. A vida, o amor e as emoções não podem ser quantificados ou reduzidos a uma pequena equação. Fullmetal Alchemist nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Até onde iríamos por algo ou alguém que amamos? O que estaríamos dispostos a sacrificar? E principalmente, até que ponto temos o direito de interferir nas regras da natureza em nome de um bem maior? Se você pudesse quebrar as leis da troca equivalente e criar algo do nada, o que você criaria? Uma cura para todas as doenças? A imortalidade para si mesmo? Ou preferiria não mexer com as regras do universo? Esse é o canal Cientificamente Otaku. Deixe seu like e seu comentário. Logo logo teremos mais vídeos, então já mostre esse vídeo para um amigo e fique aqui conosco no canal, hein? Até a próxima. Valeu!